No reino animal, é muito comum que um indivíduo exerça domínio sobre os outros membros do seu grupo. Entre os símios, por exemplo, sempre há o chamado macho alfa, aquele gurilão barra pesada que inferniza a vida de todo mundo e faz só o que bem entende. Mas e entre nós, seres humanos, será que nós somos muito diferentes dos outros primatas? Noites Mentais vai te mostrar como a nossa luta diária pelo poder revela que nós não estamos assim tão longe dos nossos primos chimpanzés. Meu nome é Peter Elliot. Durante toda a minha vida interagi com chimpanzés e gorilas em filmes de grande sucesso. Eu aprendi tudo sobre eles e descobri que há mais do que apenas um pequeno símio em todos nós. Como você, eu também consigo rastrear a árvore genealógica da minha família até um ramo compartilhado com os chimpanzés 6 milhões de anos atrás. Avançando mais ainda por este ramo, encontramos o restante de nossos ancestrais, símios e tios macacos distantes. Podemos pensar em nós mesmos como uma espécie sofisticada, mas olhando mais de perto, veremos o quanto nosso comportamento é primitivo. Nesta série, eu apresentarei você a seu símio interior. Fazendo experiência. E usando câmeras escondidas. Isso fede. Expondo nossos instintos mais básicos e explorando suas origens no mundo dos símios. Portanto, prepare-se para aprender as leis da selva. Porque nós somos primatas. Primatas. O poder. Sendo o intérprete de macacos número 1 de Hollywood, passei décadas estudando o comportamento dos símios. E me vestindo assim, aprendi que, na verdade, um símio vive dentro de nós humanos. E este símio interno está com fome de poder. Para os nossos primos primatas, ser o macho alfa lhes dá a primeira escolha das 3 coisas que mais importam: comida, território e, é claro, fêmeas. Nós humanos somos iguais. Líderes mundiais, celebridades, até nosso chefe, os alfas governam o mundo. Neste programa, iremos decodificar o comportamento primitivo, promovendo batalhas diárias pelo poder numa selva de verdade e em uma de concreto. E eu vou lhe mostrar como você pode canalizar seu alfa interior para conseguir o que você quer. Vamos surpreender estranhos, controlar multidões. Não pise no meu quadrado. Nos arriscar. Está pronta para isso? Ah, acho que não. E ficar cara a cara com o nosso passado. Isso é loucura! Em nossa busca para dominar os segredos do alfa macho, fique comigo e poderá ser um alfa também. Você quer então ser um alfa, mas por onde começar? Esqueça tudo que sua namorada já lhe disse, porque a primeira regra para ser um alfa é essa. O tamanho importa. No mundo dos símios é fácil identificar um alfa. Eles são realmente grandes. Gorilas alfas são os únicos machos adultos no grupo e têm o dobro do tamanho das fêmeas. Chimpanzés alfas não são sempre os maiores em seu grupo, mas eles dão essa impressão inflando o peito até parecerem maiores. É uma exposição destinada a intimidar, como a primatologista Charlotte Uhlenbrook descobriu a duras penas. Quando um chimpanzé macho alfa começa a se exibir, todo mundo deve ficar fora do caminho. E eu, obviamente, não fui rápida para aquela ocasião especial. Ela conseguiu escapar do chimpanzé ilesa para continuar seus estudos, incluindo como se comunicam socialmente. A coisa mais importante que qualquer um pode fazer para aumentar sua posição social é parecer maior. E chimpanzés, classicamente, iriçam os pelos, o que pode fazê-los parecer quase um terço maior. Quando ficamos tensos, nossos pelos atrás do pescoço ficam iriçados. É a mesma coisa. Um macaco que vê um mais dominante do que ele vindo em sua direção não pensa 2 vezes. Ele abaixa a cabeça e se faz parecer menor numa clara atitude de submissão. Para ver se os humanos retiveram esse comportamento instintivo, Charlotte encontrou o bar de machos alfas humanos perfeito. Um bar super agitado. E ela trouxe 2 amigos com ela.
Um tem 1,5 metro de altura e o outro 2,20 metros. E um deles está prestes a cometer o maior crime de todos, servir-se da bebida do outro homem. O bar está equipado com câmeras escondidas para captar as respostas imediatas dos clientes. Será que eles vão reagir ao tamanho usando a mesma linguagem corporal dos macacos? Observe a rapidez com que a primeira vítima reage quando o homenzinho pega a bebida dele. Isso é meu. Isso é meu. Boa tentativa, amigo. Sem hesitar, ele o impediu de agir. Não atacou o outro fisicamente como um macaco na selva faria. Em vez disso, ele agiu com o equivalente humano quando respondeu à situação com uma risada defensiva. Agora é a vez do grandão. Preste atenção na diferença da linguagem corporal quando o mesmo cliente tem sua bebida roubada novamente. Mesmo cliente, reação totalmente diferente. Não é tão engraçado agora. Mas o que é isso? Nosso baixinho volta para tentar outra vez. Desculpa, amigo, isso é meu. Fracasso. E agora a próxima vítima do grandão. Ele até olha, mas não se atreve a encarar. Vez após outra, nosso homenzinho é confrontado, enquanto que o grandão rouba quantas cervejas quer. O que aconteceu aqui com o homenzinho, falando em termos símios? Essa foi uma reação absolutamente imediata. A vítima dá uma olhada direta para ele, que no mundo dos primatas é claramente uma ameaça. Mas como os clientes reagiram quando o ladrão grandão de cerveja entrou em cena? Assim que o cliente viu o tamanho do cara, ele percebeu que não estava preparado para desafiá-lo. A maneira como ele se virou e virou a palma da mão para cima é absolutamente um clássico gesto de um chimpanzé para tentar conseguir apoio. Você pode ver, mesmo antes de qualquer coisa ter acontecido, que o rapaz no bar saiu do caminho. É como se ele percebesse aquele cara grande vindo por trás dele. O olhar da vítima para cima confirma o tamanho do outro. E, em seguida, ele faz um movimento de cabeça muito abrupto, desviando o olhar e abaixando a cabeça. Novamente, isso é algo que você vê em um comportamento submisso nos primatas. É um fato. Ser maior ajuda você a obter o que deseja. Na verdade, uma pesquisa nos Estados Unidos descobriu que incríveis 58% dos diretores executivos da Fortune 500 têm mais de 1,80 de altura, em comparação com 14,5% do público em geral. Ser grande é definitivamente melhor. Mas e se você não tem 2 metros de altura e a composição física de um tanque? Bem, mesmo se você não parecer grande, você ainda pode caminhar grande. Chimpanzés alfas usam passos confiantes para parecerem mais intimidantes e eles têm outro poderoso movimento distinto. Você sempre pode detectar um chimpanzé alfa por sua caminhada poderosa. O peito inflado, os braços balançando. Ele está dizendo, não mexa comigo, eu estou no poder. E talvez não seja tão surpreendente que esta arrogância de um alfa também seja uma das favoritas dos líderes mundiais. Mas esta não é a única característica que estes chefes de Estado usam para sua vantagem. Outro truque que pode ajudar a dar aos alfas uma vantagem em sua luta pelo poder é cabelos grisalhos. Os pelos dos gorilas machos ficam cinza quando eles estão com cerca de 15 anos de idade. A parte de trás, na cor prata, sinaliza sua posição social como macho dominante. E o mesmo é verdade para os seres humanos. Então, deixando de lado a tintura de cabelo, percebemos automaticamente uma posição elevada entre os homens. Causar uma boa impressão é uma coisa, mas o que acontece quando os macacos alfas fazem contato? É hora para aprender a dominar o encontro. Muitas das saudações que usamos hoje têm origens primitivas. Chimpanzés tocam as mãos, assim como nós fazemos. Um chimpanzé nervoso, ao cumprimentar um chimpanzé superior, estende a mão.
Mas dois chimpanzés de posições semelhantes podem se aproximar muito mais. É o mesmo com os seres humanos. Quando estranhos apertam as mãos, eles mantêm distância. Mas com alguém que você conhece, você pode chegar muito mais perto. Saudações de chimpanzés mais íntimas também podem parecer familiares, mas na verdade eles estão comunicando sua posição dominante. Aqui a fêmea de posição mais baixa com o seu bebê está literalmente beijando a mão do macho alfa. Ele mantém contato visual enquanto ela abaixa a cabeça em submissão. Estes dois machos se abraçando acabaram de decidir quem é o alfa. Veja como um mantém seus braços por fora. Este é um sinal de que ele está em vantagem. Então, quanto desse comportamento primitivo carregamos conosco hoje? Para descobrir, criamos uma experiência única para mostrar as maneiras pelas quais um alfa chega ao topo e lá permanece. O líder desse experimento é o ex-interrogador das Forças Especiais, Greg Hartley. Em seu trabalho, ser capaz de identificar e dominar um macho alfa é crucial. Ele convidou 6 estranhos para ajudar a reconstruir um carro. Todos eles acham que têm o que é preciso para ser um alfa. O que eles não sabem é que estão sendo filmados secretamente para ver quem vai se tornar o alfa do grupo. Os seres humanos tiram as primeiras impressões em 30 segundos. Ao saber o que fazer, é possível estabelecer o domínio no primeiro encontro. Vimos como os chimpanzés usam sinais sutis como a obtenção de vantagem. A cabeça erguida e o contato visual para estabelecer o domínio nos primeiros segundos de uma saudação. Como então nossos macacos se comportam quando se encontram pela primeira vez? Rich já está no local e o próximo é o Júnior, que entra com um penteado estilo prateado e um caminhar poderoso e familiar. Oi? Oi, Agora é a vez de Noven. Rich. Oi, eu sou o Noven. Muito prazer. Oi, como vai? Oi, eu sou o Noven. Olá. Mas quem irá levar a vantagem? O Júnior caminha com superioridade. Ele entra e exagera no comportamento masculino e, em seguida, estende a mão e agarra a mão de Rich. Portanto, ele está na posição dominante quando está apertando a mão do Rich. O Noven parece confortável e casual ao entrar, dando pequenos passos. Tudo parece bem até que ele aperta a mão do Júnior. Depois disso, ele se vira, toca o boné, abaixa a cabeça e abaixa os olhos, evitando olhar para o Júnior. Noven desiste de sua posição agindo de forma submissa com relação a Júnior, que ainda é o macho alfa dos 3. Acho que hoje não. Não? Depois vem Justin. Aí vem o Justin entrando na sala com postura de um grande alfa, movendo-se confortavelmente. Eu sou o Júnior. Júnior, muito prazer. Oi, sou o Noven. Ele tem um forte aperto de mão, mantém o queixo para cima e, quando aperta a mão dos outros, coloca a dele por cima. Ele é um desafiante para o Júnior. Assim como o Júnior, os gestos dominantes de Justin, parecidos com os de um macaco, o colocam na posição de concorrente à posição de macho alfa. Agora é a vez de Eison tentar dominar o encontro. O Eison não é uma ameaça para ninguém ali. Quando ele entra, ninguém presta atenção nele. À medida que Justin e Júnior, os alfas, gesticulam assim, usando uma linguagem corporal figurativa que significa sou eu quem está por cima, o Eison localiza a comida e se afasta do centro do grupo, assim como o Rich. O último é Naftali. Se ele quiser lutar pela posição alfa, terá que dominar a arte de administrar uma sala inteira com macacos humanos. Eu sou Naftali, muito prazer. Esse rapaz caminha com segurança, com um sorriso grande. Ele até para e obriga as pessoas a virem até ele para apertar sua mão. Então ele fica no meio do grupo e se torna o centro de todas as atenções. Os outros são seu público. Muito bem, veja isso. O que o Naftali acabou de fazer foi, em vez de ir pelo lado de fora, atravessou pelo meio do grupo e pelo espaço do Júnior. O Naftali acabou, então, de bagunçar a química do ambiente. Acho que podemos ter um novo alfa, mas ainda temos Júnior e Justin competindo pelo segundo lugar. Nós já aprendemos como os nossos primos macacos alfas usam seu tamanho e vários estilos de saudações para dominar os outros. Mas isso é apenas o começo. Os verdadeiros reis da selva são mestres em nossa próxima tática alfa, o controle do espaço. No mundo dos macacos, os alfas controlam o grupo controlando o espaço.
Um alfa muito confiante, como este gorila de costas prateadas, assume o centro do palco, fazendo todos os outros se espalharem. Ao saírem do seu caminho, os outros gorilas instintivamente se sujeitam ao macho dominante. É um lembrete simples, mas eficaz de quem é o chefe. Mas será que o mesmo truque funcionaria na selva humana? Para descobrir, escondemos câmeras no shopping e as direcionamos para o nosso próprio gorila alfa. Ele vai descobrir se os macacos humanos também atuam de forma submissa, quando ele invade seu bem mais valioso, seu espaço pessoal. Ninguém parece questionar o comportamento de macho alfa. Eles se espalham como um bando de gorilas subordinados. Ou saem da frente para deixá-lo se sentar onde ele quer. Ele age como um gorila de costas prateadas, indo onde quer. E vez após outra, as pessoas se submetem aos seus movimentos dominantes, levantando-se e saindo do caminho. Para os chimpanzés, dominar seu território é muito mais difícil. Os chimpanzés podem viver em grupos de mais de 100 e têm que defender uma área muito maior para proteger sua comida e fêmeas. De modo que eles usam exibições físicas elaboradas para controlar o grupo, arrastando ramos, atirando pedras e tomando para si o máximo de espaço possível. Este tipo exato de comportamento ainda é instintivo nos seres humanos. Pense em um alfa tentando provar seu ponto de vista. Ele provavelmente pula, agita os braços, joga objetos, tudo para que as coisas saiam do seu jeito. Mas como nossos macacos se saem em uma batalha territorial controlada pelo grupo? Mais cedo no programa, esses 6 estranhos se encontraram pela primeira vez. O especialista em alfas, Greg Hartley, analisou o modo como eles se cumprimentaram e encontrou possíveis alfas em Junior e Justin. Mas o verdadeiro mestre do encontro foi Naftali, o alfa mais provável. Eles receberam uma tarefa em equipe, mas não é nisso que estamos interessados. Em vez disso, vamos assistir à luta para controlar o espaço ao redor deles em uma batalha silenciosa pelo domínio. Vamos observar o território, ver como fazem valer sua reivindicação, gerenciam seu território e sua propriedade e quem fica com mais ao final. Na selva, afastar outros primatas, pegar o melhor local e usar amostras físicas são atitudes cruciais para estabelecer a posição de alfa. A batalha territorial de nossos macacos começa com a escolha de onde se sentar. Observe o que acontece quando 2 deles acabam indo para a mesma cadeira. À medida que cada um deles entra, dá para perceber que eles estão olhando em volta para tentar descobrir o que está acontecendo. Todos eles disputam a melhor cadeira. O Naftali ficou para trás por algum motivo. À medida que eles entram na sala, Aison faz seu movimento, mas Naftali não se intimida e pega a cadeira que quer. O que ele está fazendo é dizer, posso ficar com o que eu quiser, quando e como eu quiser? É um exemplo perfeito da destituição de um macaco humano. Aison cede derrotado, com o queixo para baixo, em submissão ao macho mais dominante. Portanto, agora temos uma clara hierarquia de 2 níveis. Por um lado, sedento de poder, os machos alfas dominadores. Por outro lado, 3 machos submissos acovardados. Olhe para aquele sorriso presunçoso, como quem diz, estou no comando e sei disso. Justin conseguiu a posição central, um ótimo lugar para um macho alfa controlar seu grupo. E em resposta, Junior imediatamente começa a pegar mais espaço para si. A guerra por território vai começar. Junior está começando a se tornar cada vez maior. Mas note que o Justin tem o controle de todas as ferramentas e ele está expandindo seu território também. O Naftali permanece em silêncio enquanto a ação se desenrola, mas ele responde à exibição de domínio de Júnior com um grande show de um alfa. Já sei o que eu vou fazer com isso. Legal.
Fazendo bolas de papel e espalhando-as por toda a sala, Naftali está reivindicando o espaço ao seu redor. E isso não é tudo. Os macacos subordinados estão até ajudando a manter o espaço do Naftali. Os outros dois, tentando acomodar Naftali e sua conquista de espaço, se levantam e pegam as bolas de papel. Fica claro que estes dois são submissos ao macho alfa Naftali. Sexta. Este é um clássico trabalho de um macho alfa. E Júnior imediatamente recua e reduz seu espaço. Naftali assume o controle do processo com toda a atenção para si. Eu prefiro ver se o projeto realmente dá certo. No final da rodada, vimos Justin assumir o controle dos recursos, vimos Júnior tentar se manter como alfa, aumentando seu espaço. Mas neste momento, nenhum deles se mostrou um concorrente para Naftali, então parece que ele é o nosso macho alfa. Acho que ficou bom. O comportamento de Naftali mostra como o controle natural dos machos alfa por espaço ainda é instintivo nos seres humanos. Mais tarde, vamos descobrir a hierarquia de poder dos nossos macacos quando uma fêmea entra no grupo. Oi. Oi. Mas antes... No mundo dos macacos, a batalha por espaço e domínio não é nada tranquila. Então, se você quer que as coisas comecem a dar certo para você, vai ter que rasgar outra folha do livro de regras dos alfas. Use sua voz. Com todos esses gritos, grunhidos e latidos, você poderia ser perdoado por pensar que todos os chimpanzés fazem o mesmo som. Barulho. Mas você estaria errado. Isso são gritos distintos. Seus sinais de chamada são distintos para cada indivíduo. Mas em machos alfas, trata-se de fazer tanto barulho quanto possível. Isso quer dizer, olhe para mim, saia do meu caminho, eu estou no comando. Indivíduos de posições mais altas soam um pouco mais alto. O tom é outro fator muito importante. Sons baixos, profundos, estão associados a um corpo grande. Por isso, se você está tentando ameaçar outro indivíduo, abaixe sua voz. Os humanos, muitas vezes, tentam baixar o tom de sua voz a fim de soarem mais autoritários. Então os machões têm a voz mais grave. Parece bastante óbvio, mas quanto o tom de sua voz realmente pode afetar o comportamento das outras pessoas? Para descobrir, enviamos o nosso próprio chimpanzé atrevido para demarcar seu território pessoal no meio de uma estação de trem lotada. Aquele quadrado é dele e ele vai tentar defendê-lo de outros humanos que estão tentando pegar seu trem. Primeiro pedimos a ele para usar um tom de voz suave. Não pise no meu quadrado. 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 Não. Não pise no meu quadrado. Ninguém poderia estar menos interessado em nossas exigências de chimpanzés. Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. Ele é ignorado. Não pise no meu quadrado. Ou ridicularizado. Não pise no meu quadrado. Não, esse quadrado não é seu. A seguir, pedimos que ele elevasse o volume de sua voz, mas não o tom. Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. Está mais alto, mas o tom é o mesmo. Não pise no meu quadrado. Será que alguém vai sair do quadrado dele agora? Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. Não. Ele ainda não teve sorte. Ele não consegue impedir que as pessoas invadam seu território. Não pise no meu quadrado. Agora ele vai usar a voz de um chimpanzé alfa baixa no tom, mais alta no volume. Será que alguém vai notar? Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. De repente, todos saem da frente para evitar entrar no território do chimpanzé alfa. Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. Ai, desculpa. Ninguém para pensar por quê. Eles estão instintivamente fazendo o que ele diz. Não pise no meu quadrado. Eles até modificam o caminho para obedecer ao seu comando em comum, mas magistral. Não pise no meu quadrado. Não pise no meu quadrado. Desculpa. Não pise no meu quadrado. Com sua voz de alfa, nosso chimpanzé tornou-se o rei de seu quadrado na selva. Não pise no meu quadrado.
Alguns deles estão quase entrando no quadrado. E, em seguida, param e desviam. Mesmo sem estar conscientes disso, eles são tão influenciados pela autoridade de seu tom de voz que obedecem ao seu comando, como chimpanzés. Não pise no meu quadrado. É um belo quadrado. Obrigado. Nós já descobrimos como macacos alfa usam seu tamanho, espaço e voz para manter sua posição social. Agora, vamos voltar ao nosso enorme macho alfa que estava roubando a cerveja de outras pessoas. Seu tamanho significa que ele não teve que enfrentar muita resistência, mas veja o que acontece aqui. Apesar de sua pequena estatura, este corajoso cliente enfrenta essa massa humana e recupera sua bebida. Mas o que o impediu de se subordinar instintivamente ao macaco maior? Vamos dar outra olhada. Você viu isso? Isso mesmo, ele tem uma amiga. Porque ter uma mulher para defender faz nascer um alfa dentro de qualquer macho. E a seguir vamos descobrir o que o poder de uma garota pode fazer por você. No mundo dos macacos, ser o alfa é tudo, e nada faz os machos se acotovelarem e lutarem por mais essa posição do que a presença de uma fêmea. Todos querem acasalar, mas apenas o alfa tem essa garantia. Então, para ser um alfa bem-sucedido, você vai ter que conseguir ficar com a garota. Para todos os macacos, o prêmio final na batalha pelo domínio é ter a chance de acasalar com uma fêmea. Costas prateadas enormes não têm problemas para conseguir a primeira escolha das fêmeas, mas os chimpanzés alfa que vivem em grandes grupos têm forte concorrência. Mesmo que você não seja o indivíduo com a posição mais alta, há sempre a possibilidade para o acasalamento. Outros machos estão sempre à espera, esperando por sua oportunidade, mas uma das melhores estratégias é tentar atrair a fêmea para longe do grupo. Uma fêmea fértil cria tensão no grupo, porque cada macho aumenta sua aposta. Mas para ter qualquer chance de acasalamento, os machos de posição mais baixa têm que ser espertos. Veja como este macho está constantemente olhando ao redor para certificar-se de que o alfa não pode vê-lo. E quando ele dá as costas, claro, ele aproveita a oportunidade. E nós não somos diferentes. I did not have sexual relations with that woman. Embora os humanos tenham suas parceiras, é uma necessidade instintiva como a dos macacos lutar pelas fêmeas. O que pode levar a um comportamento de macho man. Está na hora de reunir o grupo de pretensos alfas. Eles acabaram de se conhecer, mas uma hierarquia já se formou, com Naftali como o macho alfa. Sexta! Eles não sabem que o especialista em alfas, Greg Hartley, está secretamente os filmando em seu intervalo. Na selva, os alfas ficam com a garota, mas todos os machos disputam essa posição quando ela está por perto, na esperança de conseguir um pouco de ação. Agora, vamos ver o que acontece quando apresentamos uma fêmea atraente ao nosso grupo. Oi. Oi. Quando o Naftali grita oi, ele está atraindo a atenção daquela mulher para si. Oi. E fazendo valer seus direitos sobre a mulher neste grupo. É o que todos os alfas fazem. E depois de ter feito isso, observe como a confiança de Naftali aumenta e como ele começa a dominar. Veja como Naftali acompanha a moça com um olhar. Ele está tentando descobrir qual será seu próximo passo e para onde ela e os outros vão. Se vocês puderem fazer uma fila, Você quer dizer como um grupo de amigos? do jeito que vocês quiserem. O Naftali demonstra domínio colocando seus braços sobre os outros dois homens ao seu lado. Eles reagem imediatamente colocando as mãos na frente dos órgãos genitais. Isso se chama postura de folha de figueira. É uma postura de resposta a uma ameaça. Isso é mais para ela do que para os outros. É postura como se ele estivesse batendo no peito. Esse é o típico comportamento dos chimpanzés na presença de uma fêmea. Mas veja o que acontece quando ela dá aos não-alfas a oportunidade de interagir. Desculpem, eu estou tendo um problema aqui. Podemos ver o Justin tentando descobrir o que fazer quando a donzela está em apuros. Quer que eu dê uma olhada? Mas que droga. Ela precisa de ajuda e ele entra em ação. Você está tentando ligar?
O Júnior vai passar por cima e ajudar também, porque ele precisa demonstrar que é tão bom quanto o alfa secundário. Tudo bem. Pronto. Acho que deu. Melhorou? Obrigada. Vamos lá. Júnior retorna com a confiança reforçada pelo contato com Lauren. Ele não faz mais a pose de folha de figueira e Aison sente a mesma confiança. Agora é uma batalha pela atenção feminina. Podem fazer careta se quiserem. Quando Naftali começa a se exibir, Aison se intimida imediatamente, como se dissesse: não olhe para mim. 1, 2, 3. Veja a disputa acontecendo. O Justin faz um gesto de expansão. Até mesmo o Júnior age como um bobo. Então, é claro, Naftali tem que mostrar uma linguagem corporal superior e mostrar parte de seu corpo. Naftali tem que ficar com a garota e não perde tempo em fazer seu próximo movimento. O Naftali finalmente decidiu avançar sobre Lauren. Ele percebe um convite e move-se para reclamar seu território e sua fêmea. O que vai fazer nesse final de semana? Que tal mais uma foto do grupo? Claro, tudo bem. Tá na hora de mais fotos. Preciso de outra foto de ação. O macho alfa acaba de ser derrubado de seu poleiro e por uma mulher. Depois que ele está ferido, dá para ver que a linguagem corporal dele começa a se tornar mais dura. Ele se preocupa até com seu lugar na foto, como ele está, onde ele está. Ele precisa de uma redemonstração de que ele é, de fato, o alfa. E graças à nossa fêmea, a posição de alfa de Naftali está em risco. E mais tarde, vamos descobrir se ele vai conseguir se reafirmar como o líder do grupo. Greg mostrou como é importante para um macho alfa ficar com a garota. Mas há ainda mais técnicas que podem ser emprestadas de nossos primos macacos para chegarmos ao topo do jogo. Começando com como fingir conseguir. Por incrível que pareça, os cientistas descobriram que agindo como um macaco alfa, podemos realmente nos tornar um. Em seus momentos se sentindo os mais poderosos, macacos alfa adotam posturas grandes, largas. Mas será que este tipo de linguagem corporal pode fazer macacos humanos se sentirem mais poderosos? Para descobrir, chamei alguns voluntários ansiosos para enfrentarem o bungee jump interno mais alto do mundo. Vou ensinar metade deles a agirem como machos alfa. Olha só, vai! Será que eles vão mostrar mais coragem na hora de saltar? Eu os estou ensinando a serem mais baixos no ranking dos chimpanzés. Tenham o controle sobre os outros. Passem os braços em torno de si mesmos e sintam aquela sensação gostosa. Nenhum desses macacos humanos saltou de bungee antes, e com 45 metros de altura. Este salto definitivamente não é para os fracos de coração. Pouco antes de pular, eu vou pedir que os alfas se inflem e os outros ajam com submissão. Mas será que os alfas serão os mais corajosos quando se trata de arriscar? Será que conseguem fingir para conseguirem? Primeiro são os chimpanzés de posição mais baixa. Na selva, macacos que adotam poses passivas como esta estão menos confiantes e são menos capazes de agir como bem entenderem. Agache! Pedi aos meus chimpanzés de posição mais baixa para se enrolarem em uma bola submissa por 2 minutos antes de saltar. Vamos ver como eles se saem. Você está pronta para isso? Eu acho que não. Leva em média 21 segundos para que um macaco de posição inferior no grupo salte. Isso foi muito assustador. Depois é a vez dos meus alfas. Macacos alfa geralmente levantam os braços e gritam em amostras agressivas de confiança e domínio. Mas será que uma combinação de gritos e ficar de pé com os braços levantados por 2 minutos ajudará a inflar meus alfas o suficiente para dar-lhes mais confiança do que os chimpanzés de posição inferior? Quando estiver pronta, Amy. Cada membro do grupo alfa pulou em menos de 10 segundos, quase 3 vezes mais rápido do que os chimpanzés subordinados. Eu adorei, quero fazer de novo. E tudo isso porque, instintivamente, adotamos posturas que nos fazem parecer maiores, como os macacos fazem, quando nos sentimos poderosos. Como esta pose em V. A testosterona é o principal hormônio sexual masculino, embora ele também seja produzido das mulheres.
Um alto nível de testosterona significa uma elevada tendência para o domínio. Estudos mostraram que a pose em V pode aumentar seu nível de testosterona em 20%, enquanto uma pose submissa abaixa este nível para 10%. Mas a pose em V pode fazer mais por nós. O cortisol é um hormônio do estresse. Alta tensão significa altos níveis de cortisol. E as pessoas com níveis mais baixos desse hormônio naturalmente tendem a ser mais descontraídas. Os cientistas descobriram que a pose em V pode realmente diminuir o cortisol em 25%. E adivinhe, o macaco alfa comum, além de ter um alto nível de testosterona, também tem baixo nível de cortisol, porque ser poderoso se trata também de como você reage ao estresse. Observe nossos líderes mundiais. Será que eles entram em pânico quando as coisas ficam difíceis? Ou será que eles parecem frios e contidos? Nobody's more concerned about their safety and security than I am. Os alfas podem estar com o nível máximo de testosterona, mas também estão relaxados e são eficazes. O papel fundamental de um alfa é proteger o grupo. Por isso, eles têm que seguir a regra final: ter calma sob pressão. Quando há um problema, um bom macho alfa vai saber quando deixar o grupo e resolvê-lo sozinho. E quando entrar em cena. Se o líder não conseguir proteger seu grupo, ele será expulso e outro macaco tomará seu lugar. A posição de macho alfa de Naftali está em risco depois que ele não conseguiu ficar com a garota. Porém, vamos dar a ele mais uma chance de provar a si mesmo, colocando sua posição de macho alfa em um teste final. Nossos macacos sabem que estão sendo filmados enquanto trabalham neste carro. Mas o que eles não sabem é que o super alfa Greg está prestes a entrar em cena e agitar as coisas. Eles já são um grupo. Vou entrar e enfrentar cada um deles. Uma espécie de ameaça evidente para ver se Naftali acorda e faz o que o alfa deve fazer e recuperar o controle de seu próprio grupo. Greg? Greg está fingindo ser um membro reserva da equipe, adicionado no último minuto. Naftali. Naftali, muito prazer. E ele está prestes a começar a causar problemas. E aí, estão girando na direção certa? Claro. Greg já começou a dominar tanto verbal quanto fisicamente os membros do grupo do Alpha Naftali, mas Naftali parece não ter notado. Então Greg se volta para Júnior e questiona sua posição como gerenciador de tarefas, um papel atribuído a ele por Naftali. Temos que organizar isso melhor da próxima vez, concorda? Claro. Ei, Justin. Manda. Quando estiver pronto, podemos voltar a isso. Claro. Acho que é sua função descobrir como as coisas vão voltar a funcionar, porque ele até concorda que não é tão organizado quanto você. Não é isso, Júnior? Sem problemas. Greg é uma ameaça óbvia à estabilidade do grupo e é tarefa do Alpha se livrar dessa ameaça. Pegou? Mas ainda não há reação de Naftali. Será que ele pendurou as chuteiras de Alpha para sempre ou está apenas permanecendo calmo sob pressão, esperando o momento perfeito para agir? Greg mantém o grupo unido para tentar provocar Naftali e fazê-lo provar suas credenciais de macho alfa. É melhor ele ser o mecânico-chefe, ele é mais organizado. Você é o único que está tomando decisões ruins, tá? Você só fica mudando de lugar e ele é mais organizado que você. Tá, vamos para a próxima tarefa. Tá muita conversa, vamos trabalhar. O restante do grupo está mordendo a isca e as coisas estão começando a ficar fora de controle. Temos que chegar a um acordo. Qual é, cara? Qual o problema com você? Ei, você tá falando comigo? Você que tá falando comigo, qual o problema? Vamos para o próximo passo. Mas será que o Naftali vai reagir? Ele tem o que é preciso para ser um verdadeiro alfa? Tudo bem. Esses caras têm talento. Estamos orgulhosos deles. Finalmente, o macho alfa faz um brilhante e instintivo movimento. Primeiro, ele acalma as coisas para tentar recuperar o controle antes de elogiar todo o grupo, na tentativa de criar coesão e permitir que todos, inclusive ele mesmo, continuem a fazer parte do grupo. Na primeira fase, o foco era a formação da equipe ou a ligação entre eles, e o Naftali estabeleceu o domínio, ficando claro que ele era o alfa. Sexta! Na segunda parte, ele assumiu o controle do grupo. Mais uma vez, ele estabeleceu uma posição dominante, mas na terceira, ele caiu do pedestal. E o nosso final de semana? Que tal mais uma foto do grupo? Claro, vamos lá. Mais fotos? Mais uma. E finalmente, na quarta parte, ele permitiu que outra pessoa no grupo começasse a desrespeitar seus subordinados.
Ele poderia, sob a pena de um risco pessoal, intervir, e foi isso que ele fez. Isso significa que ele realmente é um alfa. Com essa mistura alfa de testosterona e cortisol, Naftali manteve a calma sob pressão antes de agir para proteger seu grupo. Um verdadeiro alfa de fato. Está na hora do teste final para o alfa. Nós organizamos uma reunião falsa que vai acontecer neste zoológico. Esta é a sala onde todos os empresários vão ficar. E aqui estão os fornecedores: Chris, nós, Moisés e Patrick. Eles acham que a reunião é de verdade, mas todos os funcionários do Jardim Zoológico, incluindo a organizadora do evento, Kellyanne, são atores e temos câmeras escondidas por toda a parte. Esta também será a minha chance de me tornar um homem macaco de verdade, com a ajuda dessa roupa animatronic de gorila. Ela vai me ajudar a descobrir qual destes convidados poderá se tornar um alfa em uma situação muito estressante. Quero todas as toalhas de mesa, utensílios, vocês sabem, todo esse tipo de coisa. O dia chato de trabalho deles com o serviço de buffet da reunião está prestes a ficar muito mais interessante. Temos de subir para ir buscar esse material e depois disso acho que já terminamos. Tá bom, pessoal. Voltem para a parte de trás da sala, por favor. Para trás, por favor. O que está acontecendo? É só uma precaução, mas vocês precisam voltar para a sala, por favor. O mais depressa possível, por favor. É o meu setor, eu tenho que ir. Isso pode ser sério. Meu Deus. Ai, que droga. Meu Deus. Meu Deus. Minha nossa. Meu Deus. Sabemos que sou eu vestido de gorila, mas esses caras acham que tem um gorila de 100 quilos à solta. Ele tem punhos gigantes, a força de 10 homens e pode arrancar a cabeça de alguém num piscar de olhos. Por favor, fiquem aqui, tá bom? Fiquem aqui. Eu preciso deixar essa porta aberta para poder voltar. Não, não. Onde ele está? Fiquem aqui. O tratador deixou a porta aberta e o grupo está em perigo de sofrer um ataque violento de um gorila. Alguém tem que fazer alguma coisa. É hora de descobrir quem é o macaco alfa neste grupo. Ei, não se preocupe, eu vou protegê-la, tá bom? Como vai me proteger de um gorila? Eu não vou deixar nada acontecer com você. Confie em mim. Imediatamente, Chris entra em cena para tranquilizar Kellyanne. Ele está falando, reafirmando sua intenção de proteger um membro do grupo e conseguir a garota, tudo ao mesmo tempo. Ele também tenta manter a calma sob pressão, pelo menos por enquanto. Ai, meu Deus. Ah, meu Deus, isso é sério? Eu não consigo nem pensar nisso. O gorila está ficando mais agressivo e Kellyanne está realmente começando a surtar. Eu não quero morrer. Eu não quero morrer agora. Ah, meu Deus. Ouça. Respira. Mas dessa vez é nós que vê sua chance de proteger a fêmea do grupo. Como Chris vai reagir? Ei! Ah, meu Deus! Não vou deixar nada acontecer com você. No verdadeiro estilo alfa, Chris fica na frente de Kellyanne, dominando fisicamente nós, recuperando o espaço ao redor de sua fêmea e trazendo-a de volta. Ei, olhe pra mim. Ah, meu Deus. Calma. Ela precisa ser acalmada, mas há 5 pessoas em extremo perigo aqui. O gorila está chegando cada vez mais perto. Além disso, a porta ainda está aberta. Será que alguém vai ter coragem de colocar sua vida em risco e fechar a porta? Ai! Parece que o Chris vai tentar. Mas será que ele vai ter sucesso em sua tentativa de salvar o dia? Ainda bem, graças a Deus. Isso é loucura! Ele conseguiu. Não satisfeito em ficar com a fêmea e dominar os outros machos, Chris já mostrou que tem o controle final do espaço, fechando o gorila lá fora, estabelecendo um território seguro para o seu grupo e salvando a vida dos outros.
Ele mostrou que, em face do perigo, um alfa de verdade vai seguir todas as regras necessárias para manter seu grupo e sua posição seguros. Ele fez isso seguindo as regras de um alfa, assim como você deveria fazer. Na crescente selva de concreto em constante mudança, nossas habilidades de alfa nunca foram tão cruciais, porque nós temos que calibrar continuamente nosso estado de alfas com cada situação social. Então lembre-se, parecer grande, dominar os encontros e aproveitar o espaço ao seu redor. Não pise no meu quadrado. Os alfas também sabem como usar sua voz. Eles se certificam de ficar com a fêmea. E, se necessário, eles vão fingir conseguir. Finalmente, é claro, lembre-se de manter a calma sob pressão. A chave para o sucesso é se lembrar de suas origens primatas e abraçar seu macaco interior. Porque se você agir como alfa, você será um alfa. Versão Marshmallow São Paulo. No próximo Noite